Irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um quadro de acessibilidade aos idosos. Hoje, com o tema dor em idosos, que pode ser uma das causas que dificultem a acessibilidade dos idosos à casa do Senhor. Vamos ler juntos um texto na palavra que está no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. E no livro de Salmos 23, versículo 6, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós sabemos, como servos do Senhor, a necessidade de estarmos na presença do Senhor, de subirmos à casa do Senhor. O desejo do Senhor é que façamos isso por longos dias, ou seja, até o Senhor nos levar, até a volta do nosso Senhor. Então, precisamos assegurar que os nossos idosos apresentam essa capacidade de subir à casa do Senhor, preferencialmente de forma autônoma e independente. Os nossos idosos, eles estão tendo acesso à casa do Senhor? Essa deve ser uma preocupação nossa, uma preocupação de toda a igreja. Nós sabemos que é alta a prevalência de dor crônica em idosos. E muitas vezes isso pode ser incapacitante. Ou seja, pode prejudicar ou até impedir a subida do idoso à casa do Senhor. E são várias as causas que podem repercutir nessa dor crônica em idosos. O que é a dor crônica? É aquela dor que ela é contínua, que por longos dias, meses e até anos, o idoso ele apresenta essa intensidade de dor. E muitas vezes essa dor ela tem tratamento, né, de acordo com a sua causa. Sistema ósseo. Então, muitas vezes, os ossos, as juntas, né, como a gente fala, as articulações, a ligação de um osso com o outro, muitas vezes ela tem pouca mobilidade. O idoso tem pouca mobilidade nessa articulação, né, por conta de ter um líquido dentro da articulação que favorece o deslizamento dela. E quando o indivíduo se torna idoso, né, esse líquido ele já está bastante reduzido. Muitas vezes a causa dessa dor é muscular. Muitas vezes a gente tem diversos tipos de alterações diferentes na musculatura e é isso que causa dor. Sistema facial. Muitas vezes nós temos uma alteração na nossa fáscia, que é um lençol que recobre todo o nosso corpo, ligando todas as partes entre si e fazendo com que muitas vezes uma dor que o idoso tenha num local, a causa dessa dor esteja bem distante daquele lugar. Por isso que é importante a gente avaliar o idoso como um todo. Não tratar só a dor, mas procurar descobrir o que é que está causando aquela dor, né? Fazendo de fato um tratamento sistêmico. O que é que pode ser feito? Uma das formas de tratamento dessa dor crônica é a fisioterapia. Lembrando que o princípio básico da fisioterapia, nós não tratamos doença, nós tratamos o indivíduo, né? Então, muitas vezes, dois idosos podem apresentar a mesma doença, a mesma dor no mesmo local, mas as causas serem totalmente diferentes. Para isso, nós precisamos fazer uma boa avaliação fisioterapêutica desse idoso. E o que é que compreende essa avaliação da dor pela fisioterapia? Embora os exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, sejam extremamente importantes e valiosos no nosso diagnóstico fisioterapêutico, nós temos uma avaliação muito simples para a dor, que se chama a escala visual analógica. Como os irmãos podem observar aqui nessa régua, o idoso ele pode variar a dor de 0, que seria não ter dor nenhuma naquela região, a 10, que seria o máximo de dor, uma dor insuportável. E nós fazemos essa avaliação, tanto na dor relatada, que é aquela dor que o idoso chega, olha, eu tenho dor em tal local, como na dor à palpação. Muitas vezes fazemos palpação de outras regiões que o idoso não referiu dor e ele também sente dor. Muitas vezes aquelas regiões podem estar envolvidas na causa dessa dor do idoso.
Outra avaliação extremamente importante é a avaliação funcional da coluna. Muitas vezes, a partir da coluna, ela pode ser a causa de dores nos braços, nas pernas, né, de dores no tronco. Então, a avaliação funcional da coluna ela é extremamente importante, relevante para a avaliação e diagnóstico da dor desse idoso, né, e um correto tratamento. Assim como a avaliação funcional dos músculos. Então, diversas alterações musculares podem estar causando essa dor no idoso. É muito importante, queridos, como ponto de atenção, fornecer essas orientações ao nosso idoso. O idoso ele não pode acreditar que a dor é inerente ao processo de envelhecimento, ou seja, todo idoso tem dor, e isso é normal. Não é, embora seja comum. Então, diversas causas, boa parte das causas das dores dos idosos podem ser tratadas, por exemplo, com a fisioterapia. Então, cabe a nós, servos do Senhor, igreja do Senhor, acolhermos nossos idosos, orientarmos a procurar serviço fisioterapêutico, serviço médico, fazer essas visitas, dar sempre essa assistência, para que essa dor crônica ou outras causas que estejam dificultando a subida à casa do Senhor, elas possam ser minimizadas ou até totalmente revertidas, para que os nossos idosos estejam junto conosco, louvando na casa do Senhor, todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Esses são alguns contatos que os irmãos podem estar entrando em contato conosco. Os irmãos podem ficar à vontade para mandar dúvidas, sugestões de temas, sugestões inclusive para esta mensagem, para este quadro que foi abordado hoje. Será uma bênção compartilharmos mais informações com os irmãos. Esse trabalho que tem sido uma bênção na casa do Senhor, o trabalho de acessibilidade dos idosos. A paz do Senhor, queridos.